Oi, meus deuses, oi, minhas deusas, tudo bem com vocês? Eu espero e intenciono que sim, que estejamos todos muitíssimo bem, né? Gratidão ao Deus Criador de tudo que é, por nos permitirmos estar juntos, né, meu povo? Mais uma vez, a pessoa já terminou a faxina, né, meu povo? Já. Graças ao todo, minha casa tá leve, a energia tá fluindo. Tá tudo muito, muito, muito bem, né, meu povo? Bom, minha gente, vamos conversar um pouquinho. Olha, eu vou contar aqui sobre a minha experiência, tá? Como acumuladora compulsiva, tá? Vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de acumuladores. E se você tem alguém na sua família, alguém perto de você com um desses aspectos, já fica mais ligadinho, tá? Para você poder estar ajudando esta pessoa, tá bom? Se você gosta se você gostou desse título, tá? Se você gostou do que vamos falar aqui, peço que você deixe o seu like no vídeo, tá? Se a sua energia, se a minha energia de alguma forma conversa com a sua, se inscreva neste canal, venha fazer parte desta família e vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, tá bom? Gratidão por isso. Vamos lá, minha gente, vamos conversar a respeito dos acumuladores compulsivos, tá? Olha, como que eu vou dizer pra você sobre a minha história? É bem interessante que tudo começa muito sutil, tá, gente? As coisas começam assim, quando você acorda, você olha e fala misericórdia, né? Mas começa tudo muito leve. Mas vamos prestando atenção. De manhã eu citei que o meu marido ele é acumulador, sabe? Eu tenho que ficar de olho nele, que de vez em quando eu tenho que falar, ei, tá demais, vamos devagar, né? Porque senão nós moramos numa casa pequena, sabe, gente? E mesmo que ela fosse grande, nós tínhamos combinado que seríamos minimalistas. Não vamos querer muita coisa pra gente ter que ficar o dia inteiro limpando, faxinando, cuidando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não. O mínimo possível, tá? Porque eu era acumuladora, mas existe aqueles acumuladores organizados, tá? Limpinhos, que não gosta de poeira, não gosta das coisas. E eu tirava tudo do lugar pra limpar, então assim, né? Gratidão por isso, né, gente? Então nós vamos conversar. Gente, olha, eu cresci, como eu sempre falei pra vocês aqui em vídeos anteriores, eu cresci num lar muito pobre. Sabe? Que tinha falta de tudo. Faltava tudo. Tá? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, sabe? Quando eu comecei a ter a minha própria vida, ter os meus, como se diz, os meus próprios ganhos, eu comecei a ser aquela pessoa que gostava muito de comprar. Eu era aquela acumuladora, mas não aquele tipo de acumulador que sai catando coisas que acha pela rua, pegando coisas que acha pela rua, tudo que os outros vai dispensar, a pessoa pega, mesmo que não esteja bom. Eu não era esse tipo de acumulador, eu era aquela acumuladora aquela pessoa que gostava de comprar. Sabe, com isso acumulava até dívidas, né, pessoa? Vão prestando atenção, né? Como que as coisas acontecem na vida das pessoas. E eu gostava de comprar, pessoal, e não era coisas, digamos, baratinhas. Porque eu era aquela acumuladora, mas eu tinha consciência de que um copo, se ele tem uma boa qualidade, mesmo que eu vou pagar mais caro naquele copo, mas é um copo de boa qualidade. Como eu falei pra vocês, eu sempre sonhei em ser rica, tá? Eu sempre sonhei em ser rica.
E tá tudo certo, não tem nada errado em sonhar ser rico. Errado é querer manter um padrão de vida que, não, que a pessoa não tem condição de ter naquele momento. E vai acumulando dívidas, vai fazendo, vai virando aquela bola de neve, aquela bagunça, sabe? Com isso eu adquiria muitas dívidas, gente. Então, assim, se eu e meu marido ganhasse 10 mil reais, era a mesma coisa de ganhar 10 reais. Porque quanto mais dinheiro, mais aumentava o meu poder de compra, aumentava o meu poder de gastar, meu poder de fazer dívidas. Compreendem isso? Então, assim, eu era esse tipo de acumuladora. Mas eu era de fases. Tinha época que eu focava numa coisa. Ah, eu preciso de copo. Copos de vidro. Normais. Copos. Ah, eu preciso de copos. Gente, eu ia comprando jogo de copo, eu ia comprando copo, enchendo o armário, comprando copo, enchendo o armário, comprando copo, enchendo o armário. Ai, que horror que era aquilo. Outra época, eu preciso de pratos. Aí eu começava comprando prato, ia comprando prato, enchendo o armário, comprando. Era assim, sabe? Uma época era roupa de cama. Nossa, eu preciso de roupa de cama. Precisava nada, gente. Nada, sabe? E começava comprando roupa de cama. Comprava. Sabe? Então, assim, eu era dessas. Eu era. Quando eu estava na fase dos copos, era assim, eu não conseguia ir na cidade e voltar sem levar um copo. Se eu não levasse um copo, parecia que não fazia sentido nenhum. Copo de vidro, tá, pessoal? Copo beber água. Esses copos normais, assim, ó, de vidro. Sabe? E eu não gosto de copo americano de jeito nenhum. Tem um copo americano sozinho aqui na minha casa, que é aquele copo de medida, sabe? Aquele copo de boteco. Eu vou ver naquele copo, na hora, no meu inconsciente, é boteco, gente. Bar, sabe? Então, assim, eu não suporto aqueles copos até hoje. Então, não era daqueles copos lá, não. Era copos bacana, legais mesmo, sabe? E isso desencadeou em mim uma situação compulsiva. Eu fiquei compulsória, sabe? Gastando compulsivamente, comprando compulsivamente, guardando coisas compulsivamente, coisas que eu não usava, que eu não tinha necessidade de eu ter aquilo dentro de casa. Não fazia sentido. Eu já tinha 1 milhão daquilo ali, pra que eu queria mais? Só que eu era aquela pessoa também que é aquela acumuladora que não era apegada, sabe? Bicho. Eu era aquela acumuladora que não era apegada. Eu não tinha apego às coisas que eu comprava. Compreende? O meu negócio era o seguinte: se alguém precisava, igual lá na roça mesmo, acontecia no final de semana, juntava aquela galera, ia pra casa de outro, vamos almoçar, fazer isso. Nossa, eu preciso de prato. Eu falava, eu tenho. A pessoa ia lá em casa pegar, eu preciso de garfo, eu tenho. Eu preciso de travessas, sabe? Pra sobremesa, travessas pra servir a mesa, tudo. Eu tinha tudo. Usava dentro de casa? Claro que não. Aquilo lá era um momento especial, sabe? Então, assim, eu não me importava de emprestar, de jeito nenhum. Pode ir lá em casa buscar, eu tenho. Era tanto que as pessoas já chegavam na minha, Catarina, você podia me emprestar um bocado de prato? Pode ir lá em casa buscar? Vamos lá em casa buscar que eu tenho. Podia me emprestar um bocado de garfo? Vamos lá que eu tenho. Vai precisar de mais alguma coisa? Sempre assim, sabe, gente? Vasilhas de plástico, aquelas vasilhinhas de plástico, eu comprava da Tupperware, sabe? Porque eu pensava assim, olha, uma vasilha, além de ser linda essa vasilha, essa marca ela é muito boa. É uma marca que vai durar bastante, não tem BPA, não sei o que tem, pode levar no micro-ondas, pode ir pro freezer. Então, assim, aquela verdadeira propaganda da Polishop, sabe, gente? Então eu era dessas, compreende? Até que chegou uma época que eu fui para a igreja, sabe? Para a igreja evangélica. Isso antes de eu voltar para a roça, tá, gente? Foi bem no início.
Quando eu cheguei na igreja, as explicações que eu ouvi era tipo assim: se você é uma pessoa que compra muita coisa cara, você é uma pessoa ruim, sabe? Que fica comprando, tipo assim, era total aquele esculacho, sabe? Para pessoas que gostavam de coisas caras. Aí o que que acontece? Eu parei de acumular? Não, eu só mudei o padrão. Para mim não ir pro inferno, né, com vasilhas boas, falei, eu vou pro inferno com vasilha barata. Não falei assim não, tá, gente? É só, por favor, gente. Fica calma, não sei nem se pode falar essa palavra no YouTube, mas acabei de falar. Mas era mais ou menos isso, sabe? Era aquela questão, tem que ter humildade, que não sei o que tem, não sei o que, mas não totalmente é aquilo que eu falava, saía de uma caixinha, entrava em outra, mas com os mesmos costumes. Compreende? Não mudava nada. Então eu acabava que ia lá, comprava que estranho, mas aquilo não me satisfazia, sabe? Nem quando eu comprava caro, eu nunca tava bom. Eu só vivia reclamando, gente. Eu reclamava de tudo, de tudo, de tudo. Nunca tava bom. Eu nunca conseguia encontrar, sabe? Sentir realizada com aquilo. Parece que quanto mais eu comprava, mais faltava. Mas por quê? Porque aquela falta que eu sentia não era de coisas, era algo interno, era dentro de mim, sabe? Aquela falta que eu estava sentindo era de mim mesma, mas eu não sabia reconhecer isso, entende? Então tem esse tipo de compulsivo, tá, gente? Que é o compulsivo que compra muito e acaba de acumulador, aquele que compra muito e acaba acumulando até mesmo dívidas, compreende? Porque a pessoa tem que comprar, tem que comprar. Existe aquele compulsivo que é, né, aquele acumulador compulsivo que é igual ao meu marido, tecnológico, sabe? Qualquer coisinha que as pessoas falam, olha, tá faltando isso aqui, mas ainda dá pra usar, né? E oferecesse pra ele, ele trazia pra casa. Teve um dia que eu coloquei 3 sanduicheiras na rua. Porque as 3 sanduicheiras estavam quebradas e ele trouxe essas 3 sanduicheiras para casa. Pra que 3 sanduicheiras dentro de uma casa, gente? Quebrada ainda. Sabe? Mas eu fui conversando, e eu vou conversando com ele. Quando eu vejo que ele tá trazendo muita coisa, eu falo, amor, olha, vamos sentar, vamos conversar. Aí a gente separa, vai olhar tudo, fala, olha, a gente não precisa disso, nós não precisamos disso, nós não usamos isso, eu não sei nem para que isso serve. E o que é isso aqui? Não sei não. Pois é, então vamos. E eu não deixo acumular aquele tanto de uma vez, sabe? Sempre que ele traz algo, ele me mostra. Sempre que ele chega com algo assim, que ele ganhou, primeira coisa, hoje em dia ele já nem traz para casa, que a gente já conversou a respeito disso, ele liga para mim, tira foto e manda para mim. Aqui, talvez minha mãe tá dando isso aqui, você quer? Eu falo, não, a gente não precisa disso. Aí ele fala, então tá bom. E pronto. Compreende? Ele não é aquele compulsivo assim, que acha ruim, que tem o compulsivo, que além dele ser muito apegado com tudo aquilo que ele junta, que ele vai juntando e é apegado demais, você não pode mexer. Ainda tudo que vê na rua pega. Meu marido não, meu marido é as coisas que ele ganha. Só que eu falei pra ele o seguinte, você tem que tomar cuidado, porque muitas coisas a gente não precisa. Então não adianta trazer pra cá. Vai trazer pra quê? Pra gente jogar fora? Pra gente colocar na rua? Então não adianta trazer. Aí ele tá mais ligado com isso, sabe, pessoal? Tá mais ligado nisso. Presta mais atenção. E de vez em quando a gente conversando e rindo, ela falava assim, eu realmente, amor, eu sou acumulador, tenho que tomar cuidado com isso. Realmente, quando eu vejo, eu já tô com um monte de coisa que, né, ele tem consciência disso, isso é bom, sabe? Ele tem consciência disso.
Esse é o tipo compulsivo do meu marido, compulsivo tecnológico. Qualquer coisa que ele vê lá fora, assim, sabe, de eletrodoméstico, de coisa que ele acha que a gente que a gente precisa, ou acha que serve, tá quebrado, mas dá para usar, ele trazia para casa. Hoje ele não traz mais por causa disso, tanto que a gente conversa. Mas ainda assim eu fico de olho, sabe? Eu fico sempre, tô sempre de olho nas coisas. Hoje mesmo, por incrível que pareça, arrumei a casa todinha e não tinha nada para me pôr na rua, sabe? Era só as coisas desorganizadas e fora do lugar mesmo. A única coisa que tem aqui que eu deixei ali ainda foi o escorredor de pratos. Gente, tem um bichinho voando por aqui, vocês viram? Foi o escorredor de pratos. Eu deixei lá que eu vou perguntar a ele o que ele vai fazer com aquilo, sabe? Porque ele tem esse curtimento de colocar os pratos no escorredor, mas só que eu não tenho isso, gente. Eu termino de lavar, seco tudo e armário. Nada de deixar trem escorrendo, isso me irrita, sabe? Então, vou falar pra ele que se ele não quiser, a gente colocar na rua, porque não faz sentido, né, gente, ter isso dentro de casa. Se a gente não usa, tá parado. Energia parada não move moinhos. E tem aquele compulsivo, que é aquele tipo que sai realmente na rua olhando as lixeiras para saber se tem para pegar alguma coisa para levar para casa. Compreende? Tem esse tipo de compulsivo que sai na rua olhando as lixeiras, olhando tudo que ele vê na rua, ele pega e vai levando aquilo para casa. Às vezes coisas que nem faz sentido, sabe? Mas ele, na hora que vê aquilo, gente, é uma sensação extremamente estranha que a pessoa sente. Eu preciso disso. Eu preciso. Quando eu comprava era assim. Muitas vezes meu marido falava, gente, mas tem tanto disso lá em casa, mas eu preciso disso aqui. Levava aquilo e ficava lá toda a vida junto com os outros. Compreende? Então é isso que dá. É tipo assim, realmente é o vazio existencial, é aquela falta de conhecer-se para saber realmente tratar as velhas feridas, tratar as velhas questões, sabe, aquela coisa de fazer aquela faxina interna para colocar para fora o que não serve mais. Compreende? Do mesmo jeito que a gente faz com a nossa casa. Tem esse compulsivo que é o que gosta de catar as coisas na rua. Tudo que os outros vai jogar fora, ele não joga não, porque isso aqui serve ainda. E pega e leva para casa. Não, mas isso aqui ainda dá para usar. Pega e leva para casa. Tudo na cabeça deles dá para usar. Só que eles levam para casa e não usam nada. É só para entulhar mesmo. Compreendem? E tem aquele compulsivo que é aquele que se achar um parafuso, leva para casa. Meu pai era assim, tá? Meu pai, minha mãe, eu lembro que a minha mãe vivia agitada com meu pai. Meu pai achava prego na rua, ele levava para casa. Ele achava parafuso, ele levava para casa. Achava rosca, arruela de parafuso, ele levava para casa. Ele tinha assim, ó, em cima da casa, essas paredes de dentro, não era até no teto. Então ele enchia em cima dessas paredes de coisas. E era daquele tipo que se a gente encostasse um dedo em alguma coisinha, a hora que ele ia chegando, ele descobria. Sabe? Meu pai era desses. Aí vem aquele velho, sempre assim, precisava de alguma coisa, ele corria lá, mexia numa coisa, mexia em outra, achava um trem, ia lá. Esse tipo de compulsivo é aquele compulsivo das gambiarra, sabe? Que faz gambiarra em tudo. E ele ainda tem o prazer de bater no peito e dizer: quem guarda o que acha, tem o que caça. Alguém aí já ouviu essa frase de alguém? Se você tem alguém na sua família que fala isso, preste atenção. Tá aí o potencial de um acumulador, tá? Quem guarda o que acha, tem o que caça. E meu pai era literalmente assim, tudo que ele achava, que ele pensava que dava para usar,
ele levava para casa. O que não dava também, ele levava porque alguém poderia precisar. É aquela crença de escassez, é aquela escassez, sabe? Vai faltar, e quando faltar, eu tenho. Vai precisar, e quando precisar, eu tenho. Eu já tenho em casa, que não sei o que tem. Às vezes aquilo nem dá para usar, gente, nem dá. Por exemplo, uma arruela de parafuso, sem o parafuso, sabe? Meu pai tinha uma mala, daquelas malas antigas de viagem. Essa mala era cheinha de moeda velha, aquelas cruzeiro de... É tanta moeda, gente, moeda velha, parafuso, prego, arruela de prego, tudo que você imaginasse tinha dentro dessa mala. O que você não imaginasse também te surpreendia, porque lá tinha dentro dessa mala. E essa mala era intocável, ou seja, não podia mexer nela não. E nós, criança, gente, é terrível. Tinha uma coisa que nós gostávamos, era de fuçar naquela mala, não sei pra quê. A gente conhecia tudo que tinha dentro daquela mala, mas todas as vezes que a gente tinha oportunidade de mexer naquela mala. E meu pai brigava, mas não adiantava, né? Aí então, acontece esse acumulador, sabe? Acumuladores de coisas pequenas que cabem em cima das paredes, nos cantinhos, sabe? Coisas que ele pode esconder. Tenha cuidado com isso também. Presta atenção, se você tem criança que gosta muito de trazer coisa para casa, presta atenção. Ah, foi fulano que me deu. Ai, que fulano ia jogar fora e deu para mim. Ai, que aquilo. Comece a trazer essa criança para o equilíbrio, sabe? Procure ajuda. A pessoa, quando ela aceita ajuda, é uma maravilha. Rapidinho as coisas fluem. Ela consegue se livrar desse apego compulsivo, sabe? Ela consegue. Isso é um padrão, gente. Tá? É um padrão que é ativado por um gatilho que geralmente vem de escassez, de falta. Compreende? Ou quando uma pessoa perde outra e começa a guardar as roupas daquela pessoa, tudo que aquela pessoa gostava, a pessoa começa a trazer para casa, sabe? Acumular, porque não sabe lidar direito com a falta da pessoa, sabe? Que a pessoa faz, não sabe lidar com a morte. Isso pode ser um gato, um cachorro também, sabe? Às vezes o gato de uma pessoa morre, ela vai lá, manda empalhar aquele bichinho, sabe? Para colocar lá e ficar lá olhando para aquilo toda a vida. Alguns pegam o pelo do gato e guardam. Gente, são N coisas, tá? Essas pessoas são nada mais do que pessoas que têm uma dor enorme por dentro. Abandono, escassez, não sabe lidar direito com a morte, com a perda do ente querido, de um animal de estimação, sabe? Então, assim, são dores. A pessoa tenta camuflar aquela dor com coisas, colocando coisas. Porque, poxa vida, quando eu estava comprando, eu tinha 15 minutinhos de adrenalina, de alegria. Depois que aquilo ali passava, passou também. E eu não chegava a olhar para aquilo mais. Para me questionar, para trazer o questionamento, por que eu comprei isso? Não tinha nada disso. Compreende? Não tinha nada disso. Eu não olhava mais para aquilo. Colocava lá, de vez em quando tirava do lugar, limpava, punha lá de novo. Mas não parava para me questionar, para me perguntar por que eu comprei isso. Eu realmente preciso disso? Qual o fundamento disso aqui? Qual foi o gatilho que me fez comprar isso aqui? Eu não parava. Compreende? E é bem assim. Não adianta os outros... Sabe qual é o maior prazer de um acumulador? Conhecer outro que é mais acumulador do que ela. Porque aí quando alguém vai falar assim, poxa, mas você é acumuladora, olha pra você ver, pra que isso tudo? Você tá acumulando coisas. Ela fala, eu sou acumuladora, mas é porque você fala que eu sou acumuladora porque você não conhece fulano. Gente do céu,
aí você tira aquela atenção de você. Peraí, mas fulano é acumulador? Ah, menina, não te contei não. Ali pronto, tirou a atenção, tirou o foco do meu acúmulo e colocou no acúmulo de outra pessoa. Eu deixei de ser, né? Eu não vou ter que olhar para esse negócio agora, não. Eu não vou olhar para esse negócio, não. Nós vamos olhar para confusão de fulano, mas fulano nem tá aqui. Mas nós vamos olhar pro dele lá porque... Deixa o meu quietinho aqui. Eu sou, mas não sou muito, não. Fulano é mais do que eu. Gente, não existe mais nem menos, tá? Isso é uma conotação humana. Tudo em desequilíbrio prejudica a pessoa. Tudo que está desequilibrado numa pessoa prejudica. Prejudica e muito. A gente precisa compreender que o caminho do meio sempre o equilíbrio. Nem demais para um lado, nem demais para o outro. É igual eu falo pro meu marido, olha, eu tô pendendo muito pro minimalismo, mas eu tenho que ter equilíbrio até para ser minimalista. Compreendem? Porque da mesma forma que o acúmulo é prejudicial, o minimalismo também o minimalismo em desequilíbrio também é desequilíbrio. Não importa que tipo de desequilíbrio. Se tá desequilibrado, não tá legal. Compreende? Então eu presto muita atenção nisso. Muita mesmo. E hoje, gente, eu consigo ir no centro da cidade com dinheiro no bolso, fazer só aquilo que eu fui lá para fazer, voltar para casa com dinheiro no bolso, sem trazer coisas. Eu não conseguia fazer isso. A única coisa que eu não conseguia acumular era dinheiro. Porque gastava muito, né, gente? Não tinha nem como. O dinheiro entrava por... O dinheiro eu recebia com a mão e já entregava com a outra. Ainda ficava devendo, né? Era fazendo do unité para saber quem que eu ia pagar primeiro. Isso me trouxe muitos problemas, gente. Muito mesmo. Não é só o problema, o impacto no financeiro. É dentro de mim mesmo. Eu não tinha paz para viver dentro de casa. Por quê? Aquele monte de energia parada, aquele monte de coisa acumulada. De quebra o pessoal batia no portão para cobrar. Não tinha paz. Mas estava tudo bem. Enquanto eu estava lá sem paz nenhuma, eu não conseguia. Eu não olhava para mim, eu não cuidava daquilo, não cuidava daquela bagunça. Compreende? Então, assim, a gente precisa, sim, chamar a atenção das pessoas, dos acumuladores, sabe? A gente tem que chamar a atenção das pessoas que gostam em qualquer coisa que você nota que a pessoa está desequilibrada, conversa com a pessoa. Sabe? Não adianta brigar, tá, gente? Que eu vou falar com você. Brigar é pior, que parece que o buraco interior ele fica maior ainda. Aí tem que arrumar mais coisa para, sabe? Para tentar preencher aquilo. E não preenche. Não adianta. Não adianta. O dia que eu acordei sentindo sufocada, parecia que a minha casa queria me engolir. Sabe? Eu sentia como se a minha casa fosse... Eu sentia como se tudo estivesse fazendo assim, ó, em cima de mim. Que eu comecei a cuidar e fui tirando coisas. Foi assim no susto, sabe, gente? Não deu tempo eu refletir, eu acordei. Já tinha uns dias que eu levantava mal, cansada, sentindo assim um peso nas costas. Parecia que eu tava carregando um elefante nas costas, aquela coisa ruim, sabe? Eu já tava estudando, graças a Deus, né? Já tinha conhecido o caminho das palestras do professor Hélio Couto, já tava estudando. Não pensava ainda em fazer ressonância e nada disso, não. Mas eu já estava estudando, já estava já bem avançado, sabe? Que eu parei, gente, falei... Acordei daquele jeito, assim... Quando eu olhava, assim, parecia... Eu fechava o olho, sério, gente, eu fechava o olho. A sensação que eu tinha era que as coisas iam cair em cima de mim. Aí eu abri o olho, olhava assim, nada, e fechava o olho de novo. Eu falei, não, tem que dar um jeito nisso. E levantei e fui retirando coisas.
Comecei, que eu contei pra vocês em outro vídeo, comecei pela cozinha, fui tirando, retirando, fui retirando. Deixei só mesmo que a gente usa. Gente, eu vim de lá da roça pra cá, eu não trouxe nada. Nada, nada, nada. De verdade. Vocês me acompanhou, vocês viram que eu não trouxe nada, sabe? Quando eu cheguei aqui, a gente ganhou muita coisa. Nós ganhamos muita coisa, tá, gente? Gratidão por isso. Só que nessa vibe do ganha-ganha, do vem mais, vem mais, vem mais, vem mais, foi vindo coisas, e eu parei e falei com meu marido assim, olha, vamos fazer o seguinte, tá bom, vasilha mesmo, nossa, misericórdia. Que eu fui vendo aquele monte de vasilha, eu falei, não, vou fazer igual, não, chega, tá ótimo, já tem vasilha demais dentro dessa casa, tá perfeito. O que a gente precisa, a gente já tem, não precisa trazer mais vasilha. Gratidão por todas as doações que a gente fez, mas a gente, quando eu falei isso, falei, tá bom, já chega, não quero mais vasilha, tá perfeito. Eu já tenho vasilha suficiente. Parou de chegar. Simplesmente as doações pararam. Compreende? Então, assim, eu aprendi que é o seguinte, como eu sou a co-criadora de tudo, eu tenho que estar sempre analisando o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como que está a minha vibração, por quê? Porque tudo aquilo que eu emano para o universo potencializa e devolve para mim. Então eu tenho que estar, né? Tenho que ter cuidado com isso. Eu preciso manter a minha mente alerta, né? Porque um dia eu pensei, falei, gente, minha garrafa quebrou. Eu falei, ai, gente, minha garrafa quebrou. Que coisa, e agora? Aí na hora eu falei assim, depois vou pedir meu marido para trazer uma de lá. Porque chega aqui em casa, gente, 4 garrafas. Sério, 4. Garrafa de colocar café. Eu olhei para essas garrafas assim e falei, olha, eu não preciso de todas vocês, tá? Eu só preciso de uma. Aí meu marido, não, deixa uma para me levar café pro serviço. Falei, ok. Quando eu fui testar as garrafas, só 2 dessas garrafas que realmente prestava. Falei, olha, a de você levar café pro serviço e a de ficar em casa. Fechou. A gente não precisa mais de garrafa, tá tudo certo. Eu lembro de uma época, gente, que eu virei uma acumuladora, que eu estava na vibe da acumuladora, que eu comecei a comprar garrafas. Garrafa térmica. Quando eu cheguei na roça, eu doei garrafa pra comunidade inteira, porque eu tinha garrafa demais. Todo lugar que eu ia, que eu vi uma garrafa bonitinha, eu comprava. Aí sabe aquelas garrafas lindosas que tem na Tupperware? Eu tinha uma garrafa daquela. Foi a primeira que eu doei. Sabe por quê? Porque tudo começou com ela. Tudo começou com ela. Então, assim, quando eu doei essa garrafa, parece assim que eu tirei assim... Ai, sei lá, sabe? Mas parece que... eu fiz uma dívida para comprar aquela garrafa. Eu já tinha garrafa em casa, não precisava de garrafa. Quando eu me livrei daquela garrafa, foi como se eu me livrasse de um camelo. Um elefante, na verdade, que eu carregava nas costas. E as coisas começaram a fluir. Graças a Deus. Graças a Deus. O autoconhecimento me levou a compreender que as coisas externas, elas não preenchem o meu vazio existencial. O vazio existencial, ele é preenchido com autoconhecimento. A partir do momento que você vai pelo caminho do autoconhecimento, que você começa a se conhecer, conhece o seu corpo, conhece as suas dores, conhece os seus traumas, que você permite que limpezas sejam feitas, que situações venham à tona e você trabalha as situações, sabe? Aí você vai evoluindo, vai expandindo, expandindo. Chega uma hora que você olha para tudo e fala assim, eu não preciso de tudo isso, sabe? Então, assim, lidar com meu marido hoje em dia, pra mim, é
É como se fosse um. Quando eu vejo que ele está acumulando demais, eu vou olhar meu guarda-roupa. Por quê? Porque se está me incomodando nele, é porque existe algo que eu estou acumulando. Aí eu começo a olhar o guarda-roupa, eu olho o armário, eu olho tudo, vou olhando tudo. O que eu vejo que está em excesso, eu agradeço, né? E retiro e já presto atenção. Olha, cuidado com excesso, sabe? E é um trabalho diário, tá, gente? É um trabalho diário, é uma luta diária. Não é uma coisa que é da noite pro dia. Você não vai conseguir se livrar dessa compulsão da noite pro dia. É um trabalho de formiguinha, tá? Vou dizer pra vocês que teve uma época que eu comprava tanto perfume, e era perfume caro, tá, gente? Perfume de 300, 400 reais, só coisa cara mesmo. Eu tinha tanto perfume lá em casa, tanto perfume, que a minha irmã não comprava perfume. Ela ia lá em casa, me pedia, eu dava a ela e ela ia embora. Aí aquele acabava, ela voltava de novo. Só que o que ela não entendia e não sabe até hoje é que para cada um perfume que eu dava para ela, eu comprava 2. Compreendem? Gente, chegou ao absurdo de eu ter 5 perfumes do mesmo, 5 vidros de perfume da mesma fragrância. Sabe? Eu falava, hoje em dia eu olho para trás e eu falo, Deus, miséria, gratidão, universo. Foi necessário eu passar por isso. Que bom que eu passei por tudo isso, porque isso me ensinou muito, eu aprendi muito. Hoje eu consigo ver os gatilhos, né? Tanto em mim quanto nos outros. Eu posso ajudar pessoas, sabe? Com o meu testemunho eu posso ajudar as pessoas, sabe? A acordar, a procurar o que realmente importa, sabe? A trazer para ela aquilo que realmente ela precisa, que é a cura interna, que é o olhar para dentro, sabe? Quando a gente não tá muito cansado, limpando, organizando, fazendo isso, fazendo aquilo, comprando, aquela loucura, sabe? Quando a gente não está assim, a gente está mais atento a nós mesmos, ao que nós precisamos, o que eu preciso realmente. Compreende? Aí quando nós estamos atentos a nós mesmos, ao nosso ser, ao nosso eu interior, isso é tão gratificante que o que está lá fora passa a não fazer tanto sentido mais. Você começa a olhar para as coisas simplesmente como coisas. Estão aí. Ah, isso é bom. Se é bom ou ruim não faz diferença. São apenas coisas. Compreendem? Então, assim, se você tem alguém com esses gatilhos, principalmente as crianças, tá, gente? Que essas coisas acontecem muito com criança. Eu presto muita atenção nos meus filhos por isso, porque, né? Ou seja, tanto o pai quanto a mãe, mais a mãe, porque eu confesso para vocês que a minha compulsão era tensa, era aquelas compulsão pesada mesmo, sabe? E o meu marido já é mais light, mas também é compulsivo, tem que ficar de olho. Tem que prestar atenção para não acabar, que as coisas começam mais sutis. Às vezes a gente precisa falar com a pessoa, falar, fulano, você está compulsivo. Olha para você ver, está acumulando coisa, está acumulador. Olha para o guarda-roupa do seu filho. Hoje em dia, se for filho pequeno, né, e tiver muita coisa, é a mãe que é compulsiva, que é quem compra é o pai e a mãe, né? Agora, se for adulto, você vê que seu filho está muito presta atenção. Gente, são pequenas coisas, são sutis. Se a gente não prestar atenção, quando a gente acorda para a vida, aquilo já está já tomou uma proporção enorme, sabe? E sempre com amor, tá, gente? Sempre com amorosidade. Não adianta brigar.
Não adianta, porque se você discutir com uma pessoa compulsiva, ela vai sentir um vazio depois tão grande e vai lá e vai comprar de novo, vai comprar mais. Compreende? A minha irmã, presta atenção, a minha irmã, a gente estudava numa escola e de vez em quando não tinha merenda, sabe? Na escola. Aí era para os alunos levar lanche. Aí, sabe, as filhas das professoras levava, sabe aquelas lancheirinhas de plástico que tem, tipo uma caixinha que vem com a garrafinha bonitinha. A filha da professora levava aquela lancheirinha para a escola e ela levava leite com Toddy. Lembro como se fosse ontem, que eu não gostava de leite, então eu senti o cheiro do leite de longe. Ela levava leite com Toddy e aqueles biscoitos wafer, aqueles wafer de morango. Gente, a minha irmã só faltava aguar por causa daquilo. Ela olhava para aquilo, gente, como se fosse a coisa mais... Eu não sentia tanto esse interesse, por quê? Porque eu gostava mais do recreio para brincar, né? Eu gostava mais de brincar, de correr. E a minha irmã, ela chegava a babar e ela voltava para casa com aquilo na cabeça. Gente, que não sei o que tem. Até pouco tempo atrás, depois de adulta, a minha irmã, toda vez que a minha irmã passa no mercado, ela compra um biscoito daquilo. E sabe o que ela falou comigo, Catarina? Eu nem gosto desse trem, mas eu compro. Eu compro, toda vez que eu passo, eu compro. E eu como 1, 2, o resto vai pro lixo, mas eu compro, eu passo, toda vez eu passo e compro. Aí pode muitas pessoas falar assim, ai gente, ela tá fazendo a vontade da criança interior, não é não. Ela ficou compulsiva naquilo, ela ficou com um pensamento tão compulsivo em cima daquilo ali, que hoje em dia ela simplesmente, ela virou escrava daquele biscoito. Compreende? Não sei se ela é assim até hoje, acredito que não. Já tem um tempo que a gente não conversa assim, sabe? Mas eu acredito que não, que ela tenha melhorado, eu assim intenciono, sabe? E ela não gostava do biscoito, gente, mas ela comprava só porque ela falava por desaforo, eu posso te comprar. Eu posso comer quantos de você eu quiser. Comia um biscoitinho daquele, ai que coisa ruim, jogava fora o resto. Compreende? São pequenas coisas, gente, são gatilhos. Isso é uma compulsão. É um pensamento compulsivo, sabe? Ela tornou-se escrava de algo. Era escrava daquilo na infância porque sentia vontade de comer e não tinha condições de comprar. Depois que ficou adulta, continuou escrava da mesma coisa. Só que agora é diferente, eu posso te comprar. Isso não é saudável. Compreendem? A gente tem que ter cuidado também com essa questão da criança interior. Gente, eu amo cadernos. Porque dava, na época das voltas às aulas, esse aqui já acabou. Tem algumas folhas nele. Eu amo cadernos, tá vendo? Tá etiquetadinho. Eu escrevo muito. Eu amo cadernos. Teve uma época que eu tava comprando tanto caderno, mas tanto caderno. Até hoje, gente, eu passo em frente a uma livraria, uma papelaria, que eu vejo os cadernos um mais lindo que o outro, gente, que hoje as capas dos cadernos tá linda demais. Eu vejo aquilo, falo, gente, que lindo e tal. Aí meu marido fala assim, compra logo e vamos. Eu falo, não vou comprar não, só achei bonito mesmo. Meu marido encara em mim assim, sabe? Ele falou comigo esse dia, falou, gente, mas você mudou demais. E eu gosto dessa mudança. Você não compra mais igual você comprava. As pessoas passam na rua oferecendo coisas. Eu agradeço, abençoo a venda dele. Famoso, Deus abençoe que você tenha uma boa venda, viu? Mas eu não vou querer não, gratidão. E isso não é forçado, porque realmente é o que eu sinto. Porque no início era forçado mesmo, gente. No início eu chegava a correr
Pra não ver, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou passar aí pra mim levar uns negócios pra você olhar. Eu falava, não, não vem não, que eu não vou estar em casa, que não sei o que tem. Dava um monte de desculpa pra pessoa não ir, porque eu sabia que se a pessoa fosse, eu ia comprar. Passavam pessoas vendendo coisas, eu corria pra dentro. Teve uma vez que eu falei pro meu marido, falei, olha, quando chamar no portão, lá na porteira, lá na roça, você vai lá atender, mas eu não vou não. E se mandar me chamar, fala que eu tô muito ocupada, dá qualquer desculpa, mas eu não quero ir. Falei desse jeito com meu marido, no início foi forçado, foi difícil. Hoje em dia é natural pra mim. Porque como que eu fui crescendo e fui aprendendo, minha consciência foi expandindo, eu aprendi que eu não preciso de coisas. Se existe algo que está me incomodando, eu vou para dentro, eu pesquiso, eu sou a minha biblioteca, compreende? Eu sou o meu próprio Google. Vou para dentro, vou para o meu site de pesquisa e vou lá, fico lá um pouquinho. Tá, por que isso? Aí eu vou me questionando, questionando, até eu chegar na raiz daquele problema, até eu chegar no que está causando aquilo. Geralmente é uma crença, é um trauma, dói. Pode ser que dói, pode ser que não. Eu aprendi a trazer leveza, sabe? Quando é um trauma, uma crença, uma coisa assim, eu agradeço, poxa vida, que incrível, eu agradeço aquele efeito que aquilo ali me causou, sabe? Porque se não fosse aquilo, eu não vinha pesquisar a causa. Agradeço, né, o ser humano, se foi trago por uma pessoa, por uma outra pessoa, agradeço aquela pessoa. Gente, nós somos todos atores no grande teatro da vida. Tudo que nós vivemos aqui, a gente concordou em passar por isso. Para quê? Para a gente evoluir e assim, né, ajudar o outro por todo e ganhando, né, e adquirindo mais experienciando através de nós. Nós somos a extensão de Deus na Terra. Nós somos a extensão de Deus na Terra. Então, quando a gente aprende a viver no amor, a gente aprende que tudo que eu quero, eu já tenho. Eu me basto, eu me nutro, eu me amo, eu me compreendo. Quando isso realmente faz todo sentido para você, quando a gente começa a viver isso com as nossas células, fica tudo tão mais leve, gente. A dor ensina, o sorriso ensina, o choro ensina, a alegria ensina, o cachorrinho, o gato, o vizinho, o cachorro, o papagaio, a árvore, a folha da árvore que cai no chão, a formiguinha que cata a folha da árvore para levar pro buraco. Tudo ensina. O mundo é uma sala de aula enorme. Você pode aprender com tudo. Inclusive, se você tem um compulsivo na família, comece a aprender com ele. Ele está lá para te ensinar algo. Tá? Está no seu acordo, está lá no seu plano reencarnatório, seu acordo reencarnatório, que você ia passar por isso com essa pessoa. Que você ia aprender através dessa pessoa. Que talvez você seja a cura que essa pessoa precisa. Tá bom? Tudo bem, meu povo? Ficou grande o vídeo, tá, gente? Mas eu espero ter ajudado de alguma forma, tá? Eu espero. Gente, emana muito amor pro todo o planeta, tá? Muito amor pra Gaia, muito amor pra humanidade, muito amor pros animais, pras plantas, pra tudo, tá? Porque só o amor cura, tá, gente? Só o amor cura. Gratidão. Namastê.